E aí galerinha, tudo bem? Vamos hoje estudar choques mecânicos. Mas antes de a gente falar choques mecânicos, vulgo colisões, a gente vai tratar sobre um assunto que é velocidade relativa, que a gente vai precisar para poder calcular um tal de coeficiente aí, ok? Então vamos lá. Velocidade relativa. Quem esteve comigo no primeiro ano viu situações de velocidade relativa quando a gente falava de barquinho, quando o barquinho está a favor da correnteza, quando está contra. Em situações também, como eu falei, de trem, metrô, que quando a gente tem um trem indo para um lado, para um sentido, e outro trem indo para o outro, a gente nota que a velocidade é altíssima. E como calcular isso? E para quem não esteve comigo no primeiro ano, como que a gente calcula a velocidade relativa? Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça: velocidade relativa é você relacionar uma velocidade com a outra, ok? Só que matematicamente é você subtrair a velocidade de um móvel que você está tratando com a do outro móvel, tá? Subtrair. Só que tem casos e casos, vocês vão ver. Vamos lá. Quando os móveis estão por mesmo sentido, você vai subtrair, ó, a velocidade de um menos o outro. Mesmo sentido, ok. Mas agora, por que eu sinto, por exemplo, que quando o metrô está indo para um sentido, o meu metrô que eu tô lá dentro, e o outro tá vindo no outro sentido, por que eu sinto essa velocidade alta? Parece que a velocidade juntou a de um metrô com o outro, dá aquele pancadão e eles passam muito rápido. Porque acontece isso daqui, ó. Sentidos opostos, uma velocidade indo para um lado e outra para o outro, o móvel, o que acontece? Por regra, a gente tem que subtrair as velocidades. Só que o que acontece? Ó, você tem a velocidade 1 menos a menos V2. Por que menos V2? Porque está indo em sentido oposto e a gente já aprendeu isso em vetor. Quando a gente tem um vetor para um lado e um vetor para o outro, a gente subtrai. Tá? Então, além de eu destacar que a fórmula tem um menos, você também tem um menos que representa que a velocidade 2 está indo em sentido oposto à velocidade 1. E aí, matematicamente, a gente sabe que menos com menos dá mais. Então, por isso que a gente soma quando eles estão em sentidos opostos, ok? Então vamos de novo. Quando a gente está dentro de um metrô e passa outro no outro sentido, a gente sente que a velocidade é como se aumentasse, dá maior pancadão e ele passa muito rápido. Então o que acontece por que isso acontece? Porque a gente tem isso aqui, ó. Velocidade relativa é a velocidade de um em relação ao outro. Então a gente está sempre comparando um em relação ao outro. Então, naturalmente, a nossa fórmula é subtração. Porém, quando tem sentidos opostos, a gente entra naquela situação de vetor, que quando a gente tem um vetor por um sentido e o por outro, a gente subtrai. Só que além da subtração, você também tem a subtração da fórmula, que é fixa. Então você vai ter V1 menos V2, ok? Menos com menos dá mais. Por isso que a gente soma. Então, daqui pra frente, a gente vai trabalhar muito com velocidade relativa. Então, vocês precisam estar no coração de vocês que mesmo sentido diminui, sentidos opostos soma. Isso tem que estar no coração de vocês. Vamos ver, então, o que é choque mecânico, o que é colisão, quais tipos que a gente tem e vamos que vamos. Hoje vamos falar sobre choques mecânicos, ou seja, quando dois corpos estão com uma certa velocidade e aí eles se colidem, se trumbicam e aí a gente vai ter que avaliar o que acontece e qual tipo de colisão a gente teve nesse momento, ok? Vamos lá, já adianto para vocês que a gente tem 3 tipos de colisões e quem vai determinar qual tipo de colisão que a gente está se tratando é o coeficiente de restituição, ok? Esse coeficiente ele vai trabalhar toda a velocidade, o que está acontecendo antes e o que está acontecendo depois. Só que a gente tem que conversar sobre o seguinte: velocidade relativa. Quem estudou comigo no primeiro ano, a gente falou sobre velocidade relativa, que eram aqueles exercicinhos do barquinho, o barquinho indo para lá, o barquinho indo para cá, o que acontece com a velocidade, ou até mesmo o exemplo do metrô. Eu gosto de falar sempre do exemplo do metrô. O que acontece? Quando você tem metrô, você tem o que tá indo e o que tá voltando, ok? Quando um passa pelo outro, a gente nota que a velocidade é altíssima. Porque quando a gente trata de velocidade relativa,
Se eles estão em sentidos opostos, a gente soma. Isso eu vou explicar para vocês no outro exemplo por que soma, ok? E sentidos iguais, se os dois estivessem indo juntos para o mesmo sentido, a gente vai subtrair. Então, guarda essa noção. Quando a gente trata de sentidos opostos, o que a gente faz com a velocidade relativa? A gente soma. Quando a gente está tratando de sentidos, mesmo sentido, a gente diminui. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Como achar esse coeficiente? É a velocidade relativa depois do quê? Da colisão, sobre a velocidade relativa antes. Então vamos lá, como que eu vou montar para esse primeiro caso o nosso coeficiente? Vê só, a gente tem aqui uma situação de uma esfera, na maioria das vezes a gente vai tratar de esfera, tá bom? Então, como a esfera ela é em forma de circunferência, você não vai viajar achando que a esfera vai sair fazendo movimentos de rotação, não. Leve em consideração que a esfera vai bater de frente só, bateu, é isso aí, vamos avaliar, ok? Não fique pensando que, que a esfera vai girar em torno do próprio eixo, não. Ela só vai bater mesmo e é isso, tá? Levando em consideração que esses exercícios de choque a gente não considera atrito, então fica mais fácil pra gente. Então vamos lá. A gente tem uma esfera de velocidade A, isso antes, indo pra lá, e uma outra esfera B. Aí houve a colisão. Só que o que aconteceu? A e B continuaram indo para lá. Só houve uma colisãozinha e todo mundo continuou indo para o mesmo sentido. Só uma colisão básica. O que eu vou fazer para achar esse coeficiente? Vamos lá. Velocidade relativa depois. O que eu vou olhar? Tá os dois indo para o mesmo lado? Quando tá indo para o mesmo lado, o que eu acabei de falar? Quando tá indo para o mesmo sentido, o que a gente faz? Subtrai. Então, vamos lá. Velocidade de A menos a velocidade de B. Tá? Isso daqui, eu vou botar pequenininho, um D de depois pra gente se ligar. É sempre depois sobre antes, tá? Vamos lá. E o que eu vou fazer antes? Qual foi a velocidade relativa antes? Os dois estão indo pro mesmo sentido, então a gente vai subtrair também. Então, por que você botou A de antes, tá? Então, para esse caso, assim que a gente vai achar o nosso Ezinho. E para que a gente vai achar isso daqui? Para determinar qual tipo de colisão a gente está se tratando. Qual das três. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Velocidade relativa. Mesmo sentido, subtrai. Aqui, antes e depois, eles estão no mesmo sentido. Por isso que eu vou subtrair. Ok? Isso é pro primeiro caso. Indico para quem está anotando colocar aí, primeiro caso, 2 pontos. Aí você coloca quando os corpos estão com a velocidade pro mesmo sentido, tá? Agora vamos ver o segundo exemplo, que é quando eles estão... Eu não vou dizer, vai ter um negócio. Vamos dar uma avaliada nesse segundo caso aqui, o que está acontecendo? Como é que eu vou montar a minha fórmula do coeficiente de restituição? O que está acontecendo antes? Isso aqui eu botei de propósito. A velocidade A está maior do que a de B, os dois indo para o mesmo sentido. Ok. Só que aí colidiram. E o que aconteceu? A velocidade de A deu uma reduzida e a de B deu uma aumentada. O B meio que foi empurrado pelo A. Aí o A deu uma diminuída e ele deu uma aumentada. Então vamos ver o que acontece nesse caso para eu montar esse coeficiente. Vamos lá. Coeficiente. A gente sabe que é o depois sobre antes. O que está acontecendo depois? Cada um está indo para o lado. Aí eu vou explicar para vocês por que fica uma soma. O que está acontecendo antes? VA, né? O que seria a minha fórmula padrão que eu falei para vocês? Menos, né? Só que VB está indo para o lado oposto. E a gente já conversou isso várias vezes, que quando a gente tem um corpo que está indo com uma velocidade e o outro está indo para outro lado, para outro sentido, com outra velocidade, o que a gente faz normalmente? A gente subtrai, não é isso? Então vamos lá. Então o que vai acontecer aqui por regra matemática? Ó, menos com menos dá mais. Então por isso que a gente soma. Nesse assunto aqui, a gente soma a velocidade. Isso se chama velocidade relativa. É você relacionar as duas velocidades. Então, por isso que a soma acontece quando cada um está indo para um sentido.
ok? E aí vamos dar uma olhada, o que está acontecendo antes para eu escrever aqui embaixo? Os dois estão indo para o mesmo lado, então VA mais VB, ok? Menos VB, desculpa. Então como que vai ficar isso daqui? VA mais VB, isso é o depois, vou botar pequenininho até a gente guardar na nossa cabeça isso. VA menos VB, esse é o antes, ok? Então, para esse caso, onde eles começam no mesmo sentido, mas terminam em sentidos opostos, essa é a nossa fórmula para achar o coeficiente de restituição, ok? Agora vamos para o outro exemplo para ver como que a gente vai fazer no terceiro caso. Aqui temos um terceiro exemplo de colisão que são quando eles colidem e cada um vai para um sentido. Começa já geral, assim, um contra o outro. Aí eles batem, pá, colidem e cada um vai para um canto. O que a gente pode perceber daqui para aqui? Que por mais que eles colidam e se separem, as velocidades são em sentidos opostos. E a gente já conversou que velocidade relativa e sentido oposto, o que a gente faz? Soma, porque acontece aquilo que a gente fez no segundo exemplo. Então vamos lá. Eu gosto sempre de colocar por que ficou positivo para vocês entenderem. O que aconteceu depois? Cada um foi para um lado. Então VA, tá? Menos VB. E o que aconteceu antes? Tá cada um para um lado também, sentidos opostos. Então é VA menos VB, ok? E aí vamos ver o que vai acontecer. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então vai ficar VA mais VB, isso é depois, sobre VA mais VB, isso é antes. Ok? Então, para o nosso terceiro caso, a gente tem soma tanto em cima quanto embaixo, porque aconteceu isso aqui com a nossa velocidade relativa, tá? Então, vamos ver exemplos de questões que a gente utiliza isso para a gente não se perder. São só esses três casos e esses casos nos ajudam a avaliar qual tipo de colisão a gente está tratando. Então, vamos lá. Galera, vamos fazer essa questão 10 da apostila de vocês, tá? Essa daqui, que é a minha apostilinha, ela é pequenininha. Vamos lá. Aqui ele quer que você determine o valor dos coeficientes. Já adianto para vocês que o coeficiente, ele pode dar o valor 0, 1 ou entre 0 e 1. Ou seja, 0,25, 0,5, 0,8, ok? E cada um desses valores vai te dizer qual tipo de colisão, e isso a gente vai ver mais pra frente. Mas hoje a gente vai aprender só a calcular esse coeficiente. Então vamos lá. Primeiro exemplo, o que a gente tem? Antes, a esfera 1 tá com uma velocidade de 10, tá? E a 2 de 2. Depois da colisão, a gente tem que a esfera 1 ficou com uma velocidade de 2 e a esfera 2 ficou com uma velocidade de 10. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente sabe que para calcular, a gente tem o depois e o antes. Então o que aconteceu depois? A gente tem, os dois estão para o mesmo sentido, então a gente vai subtrair. Só que cuidado, você sempre vai pegar o valor do maior e subtrair pelo menor. Você não vai pegar o contrário, senão vai dar valor negativo e não pode. Então o que você vai fazer nesse depois aqui, ó? É o 2 que tem a velocidade maior, que é a de 10, menos V1, ok? Se você coloca V1 menos V2, vai ficar assim, ó, 2 menos 10. Isso daqui vai dar menos 8. Não pode. Então, sempre quem vai ser o nosso carro-chefe aqui é o valor maior, tá? Então tá, V2 menos V1 e embaixo vai ficar o quê? V1 menos V2. Ah, Mayara, é muito detalhe esse conteúdo. É, muito detalhe mesmo, tem que prestar atenção. Então vamos lá. O depois a gente tem o quê? 10 no V2 menos 2. E embaixo a gente tem o quê? No antes. A gente tem 10 menos 2 também. Opa, o que vai acontecer? Vai ficar 8 sobre 8. Ou seja, quanto é que é 8 sobre 8? 1. Então, o nosso Vzinho é 1.
ok? Na nossa próxima aula a gente vai aprender a classificar esse 1 aqui, qual tipo de colisão. Através desse coeficiente a gente vai poder classificar as colisões, ok? Então essa seria a resposta. Vamos ver, vou chutar aqui um outro exemplo. Vamos ver a C. A C é interessante. Qual é o coeficiente da C? O que aconteceu antes com a C, hein? A gente tinha uma velocidade 1 de 5, né? E uma velocidade 2 de 1. Quando se uniram, a velocidade foi reduzida para 2 e que seguiram unidos. Beleza. Olha como que a gente vai colocar, ó, depois e antes. Depois, cara, não tem duas velocidades, então você vai precisar somar nem subtrair. Você vai botar só o 2, que tá aqui firme e forte, ok? E antes a gente tem o quê? Os dois indo para o mesmo sentido. Ou seja, a gente vai o quê? Subtrair. Então vamos lá. A gente tem a velocidade 1 menos a velocidade 2. Ou seja, a gente tem 5 menos 1. Tá? Só coloquei assim só para representar. Então vai ficar 2 sobre, quanto é 5 menos 1? 4. Quanto é que vai dar isso? A gente tem que dividir 2 por 4. Isso daqui vai dar o quê? 0,5. Então, nosso Ezinho é 0,5. Ou seja, com o Ezinho sendo 0,5 vai ser um outro tipo de colisão que a gente vai aprender a classificar, ok? Então, façam os outros exemplos. Eu fiz 2 só para dar uma engatada. Faça os outros exemplos, vai até a E, tá? E aí, a partir daí, nas próximas aulas, a gente vê como que vamos classificar essas colisões, ok? Espero que vocês tenham gostado. Estou um pouco resfriada por causa dessa mudança de tempo. Qualquer coisa, o plantão de dúvidas está aí. A gente se encontra toda segunda-feira às 2 horas, ok? Então, beijos e até a próxima. Curtam aí o vídeo, que eu gosto quando vocês curtem o vídeo, porque eu me sinto uma blogueira. Mentira. Mas aí é pra eu saber se vocês estão entendendo ou não, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e vamos que vamos para as próximas aulas, ok? Beijo.